Olá, amigos, que todos tenham um dia feliz, com o poder e a graça de Jesus. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? E hoje, domingo, 5 de junho, a lição 11, ela tem como título Problemas Familiares. O que nós vimos na lição de hoje, que ela está no livro de Gênesis, no seu capítulo 37, é que Jacó, após ele vir de Harã, e se ele se instalar na terra de Canaã, na terra prometida, onde ele habitou ali, até é mencionado, no livro de Gênesis, no seu capítulo 37, versículo 1, onde o seu pai já havia habitado ali mesmo, muito tempo atrás. E o seu filho José, que era o seu filho favorito desde que nasceu, ele era um jovem assim, trabalhador, ele tinha 17 anos, e ele guardava ovelhas, junto com o seu pai, e ele era um guri bastante assim, dedicado, responsável, e, e acima de tudo também ele era respeitoso, E ele trabalhava junto com os seus irmãos também, que eram filhos de Bila e Zilpa, que o ajudavam ali a cuidar das ovelhas. O favoritismo de Jacó pelo seu 11º filho, José, e primeiro filho, com a sua amada Raquel, ocasionou graves problemas familiares. Muito além do ódio dos demais irmãos, José tornou-se um filho assim, muito mimado e foi dado assim como delator dentre os demais irmãos. Porque a Sagrada Escritura diz que ele levava más notícias deles a seu pai, que está lá em Gênesis, no seu capítulo 37, versículo 2. A atitude assim de José para com seus irmãos, principalmente ele sendo um delator, contava as coisas para o seu pai, o que acontecia, as coisas de errado com seus irmãos. E ele, ao comentar com o seu pai tudo que havia de errado, que ele observava assim nos seus irmãos, foi aumentando a ira dos seus irmãos contra ele a cada dia. Mas José, fazia isto não por maldade, e sim por amor e preocupação. Porque o caráter dele era assim diferenciado. Ele se preocupava assim com o futuro dos seus irmãos. E até ele sofria, ao ver os seus irmãos errando da forma como eles erravam, e queria libertá-los do mal. E assim ele contava tudo para o seu pai Jacó, para que ele tomasse alguma atitude para corrigir. E isto era uma prova de que José amava muito seus irmãos. E ele até foi inocentemente procurar seus irmãos que estavam distantes nos campos, amando do seu pai, onde recebeu a ordem e ele as cumpriu imediatamente obedecendo. O grande erro do patriarca da família Jacó, ele foi em demonstrar amor em demasia para o seu filho preferido, José. E isso, cada dia assim, aparentava mais visível e acentuado essa preferência. E principalmente quando ele mesmo, Jacó,
experimentou esse problema quando ele era irmão gêmeo de Esaú. E quando ele era adolescente, a sua mãe Rebeca tinha uma preferência por ele. Tinha preferência por Jacó. E seu pai já tinha a preferência por Esaú, porque ele trazia assim muitas caças assim, e alimentava bem a família. E o Esaú era preferido do seu pai. E assim, Jacó deveria ter aprendido, né, com os erros dos seus pais, como uma experiência para a educação futura dos seus filhos. E que ele pudesse retirar essa coisa ruim nessa educação. O que nos chama assim muita atenção é que esse padrão de educação venha repetir na educação dos seus filhos, né? Os mesmos erros que os seus pais cometeram, ele começou a cometer também na educação dos seus filhos, né? No caso, Jacó. E ainda, que já que não bastasse a Jacó essa predileção por seu filho José, que está lá em Gênesis, no seu capítulo 37, versículo 3, ele ainda resolve dar um presente, uma túnica assim especial, um casaco assim moderno. Era um casaco assim, estilo que era dado para os príncipes, né? Onde a Bíblia própria menciona que o modelo era típico dos príncipes, né? E de sacerdotes, de pessoas assim de alto grau. Tá lá em 2 Samuel 13:48. Ali, quando Jacó dá esse presente, né, a José, era uma indicação de que ele, José, né, estava sendo o líder. Ou seja, o seu pai, Jacó, estava dando uma vestimenta de autoridade de José sobre os seus irmãos. Olha, uma tremenda imprudência por parte de Jacó e falta, né, de sensibilidade, menosprezando os demais filhos. E outras coisas que deixaram assim, os irmãos assim, de José bem revoltados e irados com ele, foram os sonhos que ele acabou tendo e contou assim em detalhes para os seus irmãos. E esses sonhos foram assim como profecias, que ele, José, seria superior aos irmãos e até mesmo superior aos seus pais. E de fato, né, isto veio acontecer e se cumpriu anos mais tarde, quando se deu uma fome no Egito, e o José ele era um governante, né, muito conhecido no Egito, e que ele auxiliou a família do pai e dos seus irmãos, né, Jacó, que estavam passando fome. Essa atitude de José de compartilhar, né, seus sonhos com seus irmãos veio de acontecer deles odiarem ainda mais. E o pior de tudo é que tiveram acrescidos de uma tremenda inveja. Era ira e inveja. José tinha todos os itens assim para levar os seus irmãos a ele. Ele dava margem para que acontecesse isso. Primeiro, por ele ser o favorito do seu pai, né? Ele foi escolhido para receber as bênçãos, né, da primogenitura, onde seu irmão Rubem acabou perdendo por ele infringir e não observar a ordem da família, que está lá em 1 Crônicas, no seu capítulo 5, versículo 2.
E além do mais, José foi vestido com uma roupa especial feita pelo seu próprio pai. E agora é o recebedor assim de sonhos especiais e estranhos para os seus irmãos. Agora você me pergunta, né? Por que José era tão amado pelos seus pais? Por que ele era assim especial? Bom, primeiro que José, ele foi filho da mulher que Jacó mais amou na vida. E onde ele teve que trabalhar 14 anos para obter esse amor. E Jacó amava seu filho José desde que ele nasceu. É um amor inexplicável que ele tinha para esse filho José. E que isto, né, fortaleceu o caráter de José. Ele se criou assim um homem honesto, trabalhador, consciente das coisas. O rapaz tornou-se assim com prática assim de boas obras, correto, íntegro, né? E muito obediente. E Jacó amava seu filho José de uma forma espetacular. E isso magoava muito os outros filhos, né? E além do mais, José, ele era filho da velhice de Jacó. E Jacó, até dentro do seu interior, ele poderia até amar e gostar mais do seu filho José do que os outros, né? Por ele ser assim uma excelente pessoa, ele até se diferenciava dos demais pela honestidade, pela conduta, mas nunca ele deveria externar isto para os demais, esse sentimento, para que não causasse isso, né, essa ira. E por ele não fazer isto, por falta assim de sensatez, ele semeou uma discórdia entre seus filhos, onde ali foi revelada a sua preferência. Por isso que você, meu amigo, minha amiga, possa educar os seus filhos, né, em igualdade, amá-los corretamente, por igual, ensiná-los, né, a amar a Deus sobre todas as coisas, ensinar nos caminhos que eles devem andar, porque o grande desejo do maior Pai, que é o Criador do universo, que deu seu único Filho unigênito para morrer por mim e por você, para que nós pudéssemos obter esse presente que é a salvação, ele tem feito um convite para você todos os dias, que você aceite seu Filho amado Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, porque ele quer levar você e a sua família para as mansões celestiais. E sabe por que ele quer fazer isso? Porque ele te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.